Oi, pessoal! Então, hoje a ideia é falar sobre regeneração muscular, mais especificamente o papel da inflamação durante esse processo. Então, tudo que eu vou trazer aqui nessa aula foi tirado desse artigo aqui, que é uma revisão sistemática da literatura, que foi publicada na revista Stem Cells International em julho do ano passado. Então, basicamente, eles pegaram todas as descobertas que tinham a esse respeito dentro da literatura e escreveram num artigo tudo o que tinha acontecido, os experimentos que tinham sido feitos e as conclusões às quais eles chegaram nesses estudos. Então, tudo que eu vou trazer aqui foi baseado nisso aqui. Eu não vou trazer todos os detalhes do artigo, mas eu vou deixar o link do artigo na descrição para quem tiver interesse de dar uma olhadinha mais a fundo. Então, o título do artigo ele é Os macrófagos como reguladores chaves das células-tronco durante a regeneração muscular. Então, basicamente, a gente vai estar falando de lesão muscular. A lesão muscular ela pode acontecer por diversos fatores, seja por uma doença genética, seja por um trauma, seja por um evento isquêmico, mas o mais comum que a gente vê é a lesão muscular do exercício físico. Então, quando a gente vai na academia, que a gente malha, pega peso, isso vai gerar um processo de lesão muscular. Eu vou ter lesão das fibras musculares e através do processo de regeneração contínuo, lesão e regeneração, a gente vai tendo, então, o aumento da quantidade de músculo. Para que aconteça a regeneração muscular, eu preciso de 4 processos principais, sendo a inflamação, a miogênese, que é a formação de novo músculo, a fibrose e a angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos. Então, eu vou falar basicamente do papel do macrófago, que é uma célula do nosso sistema imune, bem participativa no processo de inflamação. Vou falar do papel do macrófago, regulando todos esses processos aqui para que haja uma regeneração muscular adequada. Então, para falar um pouquinho do macrófago, se sabe que o monócito, né, que é a célula do qual o macrófago é originado, pode gerar 2 tipos diferentes de macrófagos. Pode ser por ativação de uma via clássica, um macrófago do tipo M1, ou por uma via alternativa, um macrófago do tipo M2. Qual a diferença entre esses dois? O primeiro tipo, o M1, ele vai estar mais relacionado à liberação de citocinas pró-inflamatórias. Então, ele está relacionado com fazer acontecer o processo de inflamação. Enquanto o segundo tipo está relacionado com citocinas anti-inflamatórias. Então, ele está mais ativo no processo de diminuir e combater a inflamação. Então, basicamente, eu vou chamar esses dois de fenótipo pró-inflamatório para o macrófago M1 e fenótipo anti-inflamatório para o macrófago M2. Lembrando que genótipo, né, é todo o nosso conteúdo genético, tudo que tem dentro do nosso DNA que a gente pode expressar. E fenótipo é somente o que está sendo expressado. Então, por exemplo, num exemplo bem nada a ver, não científico, né? Eu tenho diversas expressões faciais. Eu posso expressar raiva, tristeza, felicidade, surpresa. Eu tenho a capacidade de expressar todas essas feições. Mas, por exemplo, agora, eu dei um sorriso e eu estou expressando alegria, felicidade. Então, embora eu possa expressar tudo, nesse momento eu estou expressando alegria. Eu estou num fenótipo alegre. Então, é a mesma coisa. Aqui a gente tem essas 2 células, tá? As 2 têm o mesmo conteúdo genético, o mesmo material genético, só que uma vai expressar características pró-inflamatórias, a favor da inflamação, e a outra vai expressar características anti-inflamatórias, para diminuir e resolver a inflamação, tá? Mas as 2 células são a mesma célula, têm o mesmo conteúdo genético. O que acontece? Dentro do tecido lesado, essas células se transformam uma na outra. Então, eu vou ter o meu macrófago pró-inflamação, ele vai acabar em um determinado momento se transformando em um fenótipo anti-inflamatório. Então, ele vai deixar de expressar essas citocinas que fazem dele a favor da inflamação e vai passar a expressar outras citocinas que são a favor de combater a inflamação. Então, ela vai ter a mesma célula, só que ela vai ter um fenótipo diferente. Então, a partir de agora, eu vou me referir como fenótipo pró e fenótipo anti, mas vocês sabem que é sobre isso que eu estou querendo falar.
Algumas coisas influenciam nessa alteração de um fenótipo para o outro, de deixar de ser pró e passar a ser anti. Uma delas é o estresse mecânico, ou seja, quanta deformação mecânica eu tenho naquele tecido que está tentando se regenerar. Aí a gente traz a importância do repouso depois do exercício físico, porque é no repouso, né, quando eu tenho tudo ali calminho, tudo tranquilinho, eu tô sem movimentar aquele músculo lesado, que eu vou ter menos deformação mecânica. Isso vai favorecer a mudança de pró-inflamatório para anti-inflamatório. Isso é bem importante. Então, quando eu tô dormindo, eu obviamente não vou estar contraindo aquela musculatura lesada. Isso vai diminuir a deformação mecânica daquele tecido. Mas a principal característica é o tempo, né? Então, a gente sugere-se, né, que hajam mudanças globais e coordenadas e vários outros fatores que vão influenciar em trocar um fenótipo para o outro. Mas eu achei bem importante salientar esse ponto de deformação mecânica. Então, eu vou falar desses 4 processos, e embora eu vá falar eles um depois do outro, é bom lembrar que estão todos acontecendo ao mesmo tempo em sincronia, né? E ele vai estar mais ou menos dividido em uma parte inicial, né, e uma parte final. Essa parte inicial está mais relacionada com a limpeza do dano do tecido que foi feito durante a lesão, tá? E isso vai estar muito na conta do fenótipo pró-inflamatório. A segunda parte já está relacionada à regeneração tecidual, ou seja, já foi limpo o que foi lesado, o tecido que morreu já está limpo, já saiu daquele local e agora então eu vou formar um novo tecido para preencher aquele espaço. E isso está relacionado com um fenótipo anti-inflamatório. Então, falando um pouquinho especificamente do papel dos macrófagos na inflamação. Se sabe que existem macrófagos que são células residentes, ou seja, eles ficam ali fixos no tecido que foi lesado. E esses macrófagos residentes é que vão sentir o tecido lesado através de uma série de moléculas que vão ser liberadas quando há lesão tecidual. Eles vão sentir que essa lesão aconteceu e aí eles vão começar a liberar quimiocinas e citocinas que vão ativar na circulação sanguínea o recrutamento de mais células inflamatórias. Então, eu vou ter mais monócitos vindo para cá, né? Porque os monócitos, eles vêm pela corrente sanguínea, começam a se grudar aqui na paredinha do vaso, e aí eles extravasam para dentro do local que foi lesado quando eles chegam no local certo. Quando eles passam para dentro do local, eles passam a se chamar macrófagos. Então, vai vir mais monócitos, vão vir também neutrófilos, que serão muito importantes, e é através dessa sinalização química que essas células vão ser chamadas para dentro do tecido lesado. Então, esse macrófago residente, que já está ali no tecido, começa a chamar mais monócitos, e quanto mais monócitos vêm para cá se transformarem em macrófagos, mais liberação eu vou ter de citocinas inflamatórias, como TNF-alfa e interleucina 1. E isso vai aumentar o recrutamento de outras células, principalmente de neutrófilos. Por que os neutrófilos eles são importantes, tá? Porque se sabe que sem eles não acontece a regeneração muscular. Por quê? Porque os neutrófilos eles são os principais responsáveis por fagocitar o tecido necrosado. Ou seja, onde teve lesão, aquele tecido morreu. Aquele tecido que está morto, aquelas células mortas ali, vão ser comidas, digamos assim, pelos neutrófilos. Então, o neutrófilo vem, ele vai criar uns pezinhos aqui, ó, na sua membrana, que são chamados de pseudopódios, né? Pseudopés, no caso. E aí vai englobar o material, né, do tecido morto para dentro do seu citoplasma, dentro de um vacúolo digestivo. Nesse exemplo aqui tá uma bactéria, tá? Mas essa é a função do neutrófilo, ele vai fazer isso tanto com bactérias quanto com o tecido necrótico do qual a gente está falando. Então, ele é bem importante para isso, além de também fazer liberação de espécies reativas de oxigênio, que são que vem do estresse oxidativo, são o material químico que fica ali residual de várias reações de oxidação química que estão acontecendo naquele tecido. Isso é importante por quê? Porque tirar o tecido necrosado e liberar a célula desse estresse reativo de oxigênio vai favorecer que novos vasos sanguíneos se formem naquele local. Então, a gente tem tudo isso acontecendo num pico de 48 horas da lesão. Depois desse pico de 48 horas, começa a ter a troca desse fenótipo pró-inflamatório para o fenótipo anti-inflamatório. E aí, o fenótipo anti-inflamatório vai liberar outras interleucinas, no caso a 4 e a 13, que são anti-inflamatórias. Isso vai diminuir os sinais da inflamação, ou seja,
não vai estar mais sendo mandados lá aquelas citocinas que vai chamar células inflamatórias. Esses sinais vão parar de ser liberados, porque agora eu estou liberando sinais anti-inflamatórios. Então, vai parar o recrutamento de neutrófilos, não vai mais ter neutrófilos vindo para dentro do tecido, porque até aqui todo o tecido necrosado já foi fagocitado por eles, não precisa mais neutrófilos nessa célula. E aí o fenótipo anti vai estimular a fagocitose dos neutrófilos por macrófagos. Então, assim, os neutrófilos que fagocitaram todo aquele tecido necrosado acabam sofrendo apoptose. Eles acabam morrendo, acaba explodindo a membrana celular. E aí, os macrófagos vão ser responsáveis por fagocitar também, de maneira semelhante a dos neutrófilos, esses neutrófilos que morreram no processo de fagocitose do tecido necrosado. Então, o macrófago ele é muito importante para a resolução, né? Porque se eu não tiver remoção desse tecido necrosado e se eu tiver ainda células inflamatórias indo para aquele tecido o tempo todo, vai impedir que eu passe para o próximo passo da regeneração muscular. Então, falando do papel do macrófago na miogênese. Então, eles são bem importantes porque, para que eu tenha a formação de novo tecido, eu preciso ter espaço para esse novo tecido. Então, eu preciso retirar o tecido que morreu. Se eu não tenho macrófago, eu não vou ter neutrófilo, porque é um que chama o outro. Se eu não tenho neutrófilo, eu não vou ter a retirada desse tecido morto. Então, eu preciso que haja essa limpeza para que possa se formar tecido novo. Né? Se eu tenho ali células mortas, células de necrose, elas são barreiras mecânicas mesmo, que impedem o crescimento dos mioblastos, né, das células musculares. Então, aqui eu tenho uma imagem que mostra o processo de miogênese. Né? Eu tenho aqui as células satélite, que ficam dentro do músculo, que são basicamente células troncos que vão se diferenciar em células musculares. Né? Então, o macrófago com fenótipo pró-inflamatório, ele vai fazer esse processo de ativação dessas células que estão lá quietinhas, dormindo, silenciadas, para que elas virem mioblastos e para que elas se proliferem. Tá? Ao mesmo tempo, ele vai impedir que essas células se diferenciem. Então, eu vou ter várias células só aumentando de quantidade, mas não se diferenciando em músculo. O que vai acontecer? Quando tem a troca dos fenótipos, já o fenótipo anti-inflamatório vai pegar e vai inibir a proliferação. Ele vai dizer, basicamente, ok, já tenho células suficientes para fazer o músculo, não precisa mais criar essas células. Vai pegar as células que estão prontas e vai organizar elas, diferenciar elas em células realmente musculares, em miócitos, e vai organizar esses miócitos, né, através da junção ali de fibras de colágeno, realmente ali em miotúbulos, em toda aquela estrutura muscular que a gente conhece. Além disso, o macrófago anti-inflamatório, ele fica coladinho na célula muscular. E nesse coladinho ali, encostadinho, ele acaba passando para a célula muscular fatores de crescimento que vão estimular que essas células se diferenciem e também fatores antiapoptóticos que vão estimular que essas células sobrevivam e não sofram apoptose, não acabem morrendo. Já na fibrose. A fibrose ela é importante nesse processo, ela tem que ser muito bem controlada. O que acontece? Eu tenho, junto na musculatura, as FAPs. As FAPs, que são essas célulazinhas aqui, ó, elas são células progenitoras tanto de fibroblastos como adipócitos. Então, essa célula aqui, ela é indiferenciada, ela pode se diferenciar e virar uma célula de fibroblasto ou virar uma célula de gordura, de acúmulo de gordura, tá? Ela é muito importante porque ela favorece a diferenciação das células satélites, a diferenciação daquelas células que não eram músculos ainda para virar músculo, né? E essas células satélites, ao mesmo tempo, quando elas já estão diferenciadas, elas impedem que essa célula aqui vire gordura, o que favorece que essa célula vire fibroblasto. Por que é importante? Porque o fibroblasto ele é o principal produtor de colágeno. E o colágeno é muito importante para o músculo, porque para dar formato para o músculo, para dar resistência, eu vou precisar de colágeno. Então é muito bacana que essas duas células andem juntas, uma estimulando a outra. Quando tem uma lesão, ao momento que lesionou o tecido, o número de FAPs dessas células aqui aumenta muito. Mas começa a diminuir quando começa a acontecer aquele recrutamento de macrófagos que eu falei lá no início do processo de inflamação. À medida que começa a vir células inflamatórias e começam a vir macrófagos ali,
os macrófagos liberam TNF-alfa, que vão causar a morte dessas células aqui. Por que isso é importante? Porque à medida que eu tenho redução do tecido necrótico, eu tenho abertura de espaço ali para ser preenchido por tecido, é muito importante que esse tecido seja músculo e não seja fibrose e nem gordura. Então, se essas células aqui estiverem ativas, estiverem se diferenciando, antes que eu possa formar músculo, eu vou acabar formando células musculares, células de gordura, desculpa, e células fibroblastos, né? Células de fibrose, de tecido fibrótico. Então, pode acontecer de eu acumular fibrose no meu tecido, de eu acumular gordura no meu tecido e acabar não conseguindo produzir musculatura. Então, é importante que o macrófago pró-inflamatório venha e mate essas células, né? E impeça que elas comecem a se proliferar e se diferenciar. E é isso que ele faz através da liberação de TNF-alfa. Quando acontece a troca de fenótipo e passa para o macrófago a expressar propriedades anti-inflamatórias, ele vai fazer o contrário. Ele vai aumentar a proliferação dessas FAPs, né? E vai favorecer a diferenciação delas em fibroblastos, justamente para que haja a síntese de colágeno, como eu comentei antes, que é super importante para o remodelamento muscular. Então, os macrófagos eles são importantes porque é preciso manter um equilíbrio entre limitar a atividade excessiva dessas células que produzem colágeno, mas também permitir que elas trabalhem a fim de ter o remodelamento do tecido. Então, é muito importante, se o pró-inflamatório e o anti-inflamatório não estão andando sincronizados como deveriam, pode acontecer de eu ter o aumento de fibrose quando não deveria ter, e eu acabar não conseguindo formar um músculo funcional, um músculo contrátil, e pode acontecer de eu conseguir limpar o tecido e acabar tendo depois um músculo que não foi bem formado, que não está bem estruturado por falta de colágeno. Já em relação à angiogênese, que é a formação de novos vasos, se sabe que as células endoteliais elas ficam pertinho das células satélite, né? Então, as células endoteliais são aquelas células que vão ficar pertinho ali da parede do vaso, vão formar a parede do vaso, tá? Então, as células satélites ficam bem próximas. E aí, as células endoteliais secretam fatores de crescimento para estimular que essas células satélite, né, que são aquelas células tronco do músculo, virem células diferenciadas, virem células musculares. Ao passo que isso acontece, que célula endotelial manda fator de crescimento, ativa a célula satélite vira mioblasto, esses mioblastos vão estimular a formação de novos vasos sanguíneos. Além disso, já se viu também que as células do endotélio, elas vão favorecer e promover essa troca de fenótipo pró-inflamatório para anti-inflamatório. Já quanto ao papel do pró e do anti na formação de vasos ainda é bem discutido, mas se sabe que o fenótipo anti-inflamatório leva a maior formação de novos vasos e o pró-inflamatório leva ao maior comprimento dos vasos. Então é muito importante que haja os dois atuando em sequência para que a formação da rede vascular seja feita de maneira adequada. Isso já está bem comprovado, não se sabe ainda exatamente qual faz mais uma coisa, qual faz mais outra, mas se sabe que os dois são importantes e os dois são importantes em sequência. Primeiro o pró, depois o anti, para que a rede vascular seja bem formada. Então, basicamente, fazendo uma síntese de todos esses processos, como eu falei, a gente tem mais ou menos uma primeira metade, né, que está relacionada ao fenótipo pró-inflamatório, que está relacionada com limpeza do tecido, tirar aquela parte do tecido que morreu, impedir que haja acúmulo de fibrose ou de gordura naquele tecido, que impeça a futura formação do músculo, iniciar a proliferação das células que vão virar músculo, então eu preciso começar a produzir mais quantidade dessas células, e começar a formação dos vasos sanguíneos. Depois ele para de agir tanto e começa a agir mais um anti-inflamatório, o M2. E esse M2 vai começar a resolver o processo inflamatório que levou à limpeza do tecido, né? Agora já está limpo, não precisa mais. Ele vai começar a estimular a produção de colágeno através da diferenciação das FAPs em fibroblastos, né? Ele vai começar a pegar todas aquelas células que foram criadas, né, através de divisão celular ali nesse processo aqui de proliferação, vai começar a pegar essas células e diferenciar realmente elas em células musculares e promover o remodelamento do músculo com a síntese de colágeno e vai finalizar então a formação de novos vasos para que toda essa musculatura que foi reformulada consiga ser nutrida. Agora eu trouxe uma imagem do artigo só para vocês verem a bagunça química que
que acontece, mas que é extremamente organizada e sincronizada. Tudo que tem nessa imagem é o que eu falei no slide anterior, né? Só que para trazer essa noção de que tudo acontece ao mesmo tempo. Então, basicamente, essa imagem toda, né, toda essa partezinha azul aqui é o tecido muscular, o tecido que foi lesado. Aqui a gente tem os vasos sanguíneos. Aqui eu tenho as células satélites, que vão virar novas células musculares. Aqui eu tenho os neutrófilos, né, que vieram pela sinalização dos macrófagos. E aqui eu tenho as FAPs. No centro eu tenho o pró-inflamatório e o anti-inflamatório, tá? Tem uma contínua regulação entre um e outro. E aqui dá para salientar bem como o pró-inflamatório estimula o recrutamento e a fagocitose dos neutrófilos para limpar o tecido necrosado, como ele promove já alguma coisa de novos vasos sanguíneos sendo formados, e como ele induz a apoptose das células das FAPs, que podem virar células de gordura ou fibroblastos, né? Ao mesmo tempo, as FAPs também influenciam na troca de um fenótipo para o outro. Quando começa a cair o nível de FAP, esse começa já a sair do pró-inflamatório e começar a expressar o anti-inflamatório, né? Porque daí eu tô precisando já trocar. Assim como a gente também tem a ativação das células satélites, então já começa a haver ativação e proliferação das células que vão virar músculo. Assim como o anti-inflamatório vai promover a sobrevivência das FAPs que estavam sendo induzidas à morte, ele vai promover o remodelamento dos vasos sanguíneos e estimular a angiogênese, e ele vai induzir a diferenciação, então, daquelas células que se proliferaram. Então, basicamente, é tudo o que eu falei até agora, né? Mas eu só quis trazer essa imagem, apesar dela ser bem complexa, cheia de detalhes, para dar a ideia de que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, de que tudo tem que ser muito bem organizado, né? E para deixar claro, assim, que não é simplesmente uma troca de uma hora para outra, né? Eu não tenho, assim, até o momento B pró-inflamatório, do momento B em diante anti-inflamatório. Eu vou ter os dois sendo expressados, só que no primeiro momento eu vou ter mais expressão de pró-inflamatório e no segundo momento eu vou ter mais expressão de anti-inflamatório, mas os dois estão sendo expressados o tempo inteiro. E no final do processo de regeneração muscular, quando tudo isso aqui já aconteceu como deveria acontecer, esses dois aqui começam a ser expressos de maneira igualitária. Então, se eu tinha menos pró e mais anti no final, o anti começa a cair e o pró começa a dar uma aumentadinha para que eles entrem em equilíbrio. Esse equilíbrio é fundamental para que depois esses macrófagos passem para um estado de homeostase, onde eles não estão mais fazendo nada dessas coisas aqui que estão acontecendo. Só para lembrar que é bem complexo, mas é bem interessante. Junto com isso, aproveito também para deixar claro, né, para quem está aí fazendo exercício físico, buscando produção de músculo, produção de massa, como é importante fazer repouso, como é importante evitar o uso indiscriminado de anti-inflamatórios, né, porque parece simples, uma coisa que a gente faz todo dia, mas é uma complexidade de interações químicas que está acontecendo dentro do nosso organismo que precisa ser conhecida para ser levada em consideração. Então era isso, por hoje é só. Obrigada!